O Internacional treina na tarde dessa sexta-feira com portões fechados, mas um zum que rola no Parque Gigante é que Eduardo Cudê está disposto a colocar pelo menos boa parte dos titulares do confronto pelo Campeonato Brasileiro do final de semana. É claro que visa o jogo em La Paz e o ritmo de competição de seus comandados, mas principalmente para pontuar no Nacional. Enquanto isso, o Ener Valencia fala sobre a montanha, sobre os jogos que já disputou lá, que ainda não perdeu e inclusive vai dar dicas para os companheiros. E mais, nessa questão aí toda de o futebol árabe, né, ser a nova meca do mundo, Otávio pode aparecer lá e um grande montante de dinheiro pode aparecer nos cofres do Beira-Rio. A gente vai falar sobre tudo isso agora. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Boa sexta-feira para todo mundo. Bora falar do Inter, atualizar aí as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo, né? Porque está cada vez mais próximo do jogo entre Internacional e Fortaleza, sábado, 16 horas, no estádio Beira-Rio. E aí depois, só Libertadores. A gente só vai falar de Bolívar, de La Paz, da altitude e de, obviamente, quartas de final da principal competição da América. Olha só, fica comigo até o final do vídeo porque tem muita coisa bacana pra gente conversar. Deixa teu like, te inscreve no canal. Não te esquece, essa inscrição é importante porque eu tô te fazendo aquele convite já a semana toda. A partir de domingo estou na Bolívia e a gente vai trazer todos os bastidores e curiosidades do palco do principal confronto que o Inter tem agora nesse início de segundo semestre aqui de 2023, beleza? Te inscreve, deixa teu like, te inscreve e faz inclusive ali a notificação, né? Deixa o sininho ativado, porque aí, obviamente, entrou conteúdo novo aqui, estoura no teu celular. O Inter treina hoje, às 15h30, no CT do Parque Gigante com portões fechados, tá? E tá rolando um zum de que o Cudê tá inclinado a colocar alguns titulares no jogo contra o Fortaleza às 4 horas deste sábado no estádio Beira-Rio. O que acontece? Me parece meio óbvio que o Johnny tem que jogar, porque o Johnny vem, né, de uma suspensão, cartão amarelo, não jogou contra o Botafogo. Então ele precisa estar novamente em ritmo de competição e tudo mais. Particularmente, eu não concordo com a titularidade, né, ou com os titulares no campo. Por exemplo, não colocaria o Ener Valencia, não colocaria o Alan Patrick, não colocaria o Arangues. Os jogadores que são mais terminais, ou pelo menos são mais essenciais no time do Cudê, eu não escalaria contra o Fortaleza. Colocaria um time alternativo, daria alguma... talvez até um ritmo de competição e alguma minutagem para o Pedro Henrique, para o Luiz Adriano, para serem também alternativas no jogo na montanha. Acho que a gente não precisa correr riscos nesse jogo agora do Campeonato Brasileiro. Até porque tem depois 30... tu imagina, a gente está abrindo o retorno. Estamos na rodada 20, ainda tem 18 rodadas para recuperar pontuações, para tentar buscar um G6, para conseguir uma posição razoável na tabela que não seja, por exemplo, um motivo de a gente ficar olhando ali o Z4. E vamos falar sério, né, gente? O Inter não vai cair para a segunda divisão. Eu acho que é um alarde muito grande. O Curitiba vai cair, o Vasco vai cair. É muito claro que a gente está vendo já meio que as coisas se desenharem. E me parece que o Inter, com o aproveitamento que já teve do primeiro turno já, tá? Ele consolida a continuidade na Série A. Então eu não concordo, eu não colocaria titulares. Não colocaria. Principalmente pelo fato que agora até o Cudê tem o lateral direito, né? O Hugo Malo, para ser uma alternativa
pro Igor Gomes, por exemplo, jogar como zagueiro, do lado do Nico Hernandes, e aí uma lateral esquerda com o Tauan, com o Cauã, com o Carlos de Pena, enfim. Eu vou voltar a dizer, não colocaria titulares. O que tu farias? Tu vai de time misto? Tu vai de reservas? Tu vai de titulares? Enfim, eu apostaria nesse time aqui. Rocher, Malo, Igor, Nico e de Pena. Abre meio campo com Gabriel. Na frente do Gabriel, usando o 4-1-3-2 do Cudê, o Bruno Henrique. Lado direito, Johnny. Lado esquerdo, eu botaria o Maurício. Botaria o Maurício até porque é mais jovem, tá bem. Teoricamente, tá voltando de lesão, Ernest. Bom, mais ou menos, né? Já vem jogando e já automaticamente, basicamente, já tá liberado, tá, do departamento médico. E aí lá na frente o Pedro Henrique e o Luiz Adriano. No segundo tempo eu faria a tática que o Cudê fez contra o Corinthians. Botaria o Ener Valencia, colocaria o Alan Patrick, colocaria o próprio Arangues, para ter sim, né? Daí uma minutagem de... Claro, né, não é superlativa como um jogo inteiro, mas uma minutagem para poder ir para La Paz tendo um jogo, né, tendo um ritmo de competição que mínimo que seja, tá? Mas acontece que o Ener Valencia, ele inclusive deu uma entrevista, né, para a ESPN Sul-Americana, e ele fala o seguinte, né, que ele já jogou na montanha umas 2, 3 vezes e ele não teve nenhum resquício da altitude, ele não teve problemas com a altitude. E inclusive o Inter tem jogadores no próprio grupo de seleção que já jogaram lá. E que esses jogadores eles acabam passando informações não só para os médicos, para os fisiologistas, para o departamento de futebol como um todo, mas até mesmo para os companheiros, né? Se vocês lembrarem o René mesmo, nos bastidores do River Plate, né? Ele acaba meio que o bastidor dizendo, ó, dá uma segurada aí, segura um pouco do pulmão, segura um pouco do ar, porque lá na frente a gente vai precisar na montanha. Então são jogadores que já jogaram lá em La Paz, na altitude de 3.600 metros, que são importantes para conhecimento. E aí tem o Ener Valencia, que como eu disse, já mencionou inclusive na entrevista que nunca perdeu. O Mercado, que já jogou não só pela seleção argentina, mas com o River Plate. Tem o Arangues, tem o próprio Rocher, o René, como eu disse. Então, jogadores que já têm uma certa experiência na altitude que de repente pode não influenciar tanto acerca de algumas dicas, né, que esses jogadores possam passar para os companheiros. E por último, agora tem uma informação importante, tá? O Al Nassr estaria disposto a tirar o Otavinho da Europa e levar para o futebol árabe, né? Nessa grande meca que acontece aí hoje em dia, né? Tem Cristiano Ronaldo e companhia limitada agora jogando no futebol saudita, e aí o Internacional tá de olho nisso, tá? Por quê? Porque a quantia seria de 60 milhões de euros e o Internacional tem direito a 2,25% pela formação. Isso daria em torno de 8 milhões de reais. Se a gente olhar mais ainda, tem a questão do Alisson, que também está para se transferir para lá, também seria mais uma bolada. Já teve também os outros, eu gravei, tá aqui em cima, outros dinheiros, né, que a gente vai ganhar por transferências, em cima do Fred, em cima de outros atletas que foram do Internacional, do próprio o próprio lateral esquerdo, aquele que a gente já falou também na questão lá de 2015, 2016. Então tem um dinheirinho que pode entrar aí daqui a pouco, uns 10, 20 milhões aí nos cofres do Internacional para manter, né, as contas em dias até o final do ano. Beleza? Cara, se tu chegou até aqui, vou te agradecer demais. E a gente vai conversando, né? Vai tratando das coisas do Internacional, porque sempre tem muito para tratar de bastidores por aqui. Valeu? Não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa a notificação. A gente vai falando. Forte abraço. Tchau.